Muito bem, queridos irmãos, estamos aqui de volta, lição de número 12 da Revista de Jovens. Uma alegria chegar mais uma vez aqui para estar com você nesse podcast do EBD em síntese, que é promovido pelo DENEC e que tem alcançado tantas pessoas, tem sido uma bênção realmente para professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma vez com o pastor Kleber Maia, e está comigo aqui nessa abençoada gravação, pastor Abdênico Xavier, professor Amaro Júnior, que vão participar, deixando aqui a sua contribuição também nessa penúltima lição do trimestre, que tem como tema Quando Satanás enche o coração do homem. Uma tentação realmente muito complicada que nós iremos, então, destrinchar aqui. Pastor Abdênico Xavier, a paz do Senhor, suas considerações iniciais aí sobre essa lição. Paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor, a paz do Senhor, nossos queridos irmãos internautas. Queremos agradecer, inclusive, a vocês que têm prestigiado, né, esse trabalho, acessando, vendo, e esse é o propósito que nos faz estar aqui. E hoje, diante de mais um desafio, que é trazermos alguns aportes que possam contribuir na exposição da 12ª lição bíblica, né, dos jovens, que é quando Satanás enche o coração do homem. Agora, o bom disso é que isso não acontece de forma unilateral, né? Tem que haver aí a participação, a aquiescência daquele homem, ou daquela mulher, daquele jovem, porque o diabo não vai chegar arrebentando a porta e entrando simplesmente fazendo o que ele quer. Então, é isso que nós vamos descobrir daqui a pouco, se Deus assim nos permitir. Muito bem. Professor Amaro Júnior, aqui também da equipe de Ceará Mirim, superintendente da EBD aqui do Templo Central e, nessa ocasião, trazendo a sua contribuição, suas considerações iniciais. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Kleber, a paz do Senhor, pastor Abdênico, e a você também que nos acompanha nas redes sociais, nesse programa. De antemão, dizer que é uma satisfação minha poder participar junto com vocês e uma alegria também poder estar aqui debatendo esse tema tão importante, né, para o público jovem da nossa igreja. Muito bem, nós temos hoje uma lição que vai nos levar lá para o período inicial da igreja em Jerusalém, uma igreja que estava ali sendo movida pelo Espírito Santo, Pentecostes, poder, curas, maravilhas, sinais, tudo indo assim de uma forma muito rápida pelo Espírito Santo. Mas quando a igreja cresce, sempre também crescem os problemas, as dificuldades, e aí nós vamos ver que debaixo dessa união tão grande dos irmãos vai acontecer um problema muito sério. Mas é muito importante observarmos como a igreja dos primórdios, a igreja em Jerusalém, ela estava debaixo de um espírito e de uma comunhão tão grande que fazia com que os irmãos compartilhassem as coisas, tudo era tido como em comum uns com os outros, e esse é um modelo muito importante para a igreja caminhar, pastor Abdênico, essa união entre os irmãos, como é bom que a igreja esteja realmente unida, né? Verdade. A igreja primitiva, que é essa igreja do primeiro século, é uma igreja que se caracteriza justamente por ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Como é relatado no livro de Atos, que alguns acreditam que deveria ser Atos do Espírito Santo. É um livro extraordinário, com 28 capítulos, e que cobre apenas 30 anos aproximadamente da história da igreja. E o relato que nós vamos estar abordando aqui acontece logo nos primórdios, quando a igreja surge, quando a igreja está alcançando, digamos aí, suas primeiras conquistas. Eu estava observando aqui que a questão do Espírito Santo é algo tão forte na igreja primitiva que existe pelo menos 42 menções diretas utilizando o termo Espírito Santo. Então, aparece com muita frequência
os atos, o agir do Espírito Santo de Deus. Sendo uma igreja cheia do Espírito Santo, não poderia ter característica diferente do que tinha. Era uma igreja que desfrutava de um crescimento estrondoso. É tanto que a gente observa logo nos primeiros capítulos, por exemplo, Atos 2:41, quando Pedro encerra seu discurso, a Bíblia diz que foram acrescidas naquele dia quase 3.000 pessoas. Já em Atos 2:47, o tema é crescimento, mais uma vez, porque diz: acrescentava o Senhor à igreja àqueles que se haviam de salvar. Atos 4:4, outra vez vem a questão do crescimento da igreja, quando diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número destes homens a quase 5.000. Parece que só havia bênção, né? Parece que só não havia problema, não havia dificuldades, né? Que esse, muitas vezes, é um entendimento equivocado, de que uma igreja que é cheia do Espírito Santo, que é uma igreja que está crescendo, não enfrenta problemas. Como o senhor muito bem falou, é justamente o contrário. Todo crescimento vai trazer problemas. Problemas é uma característica normal a uma igreja que está em crescimento. Agora, uma igreja que cresce, ela tem problemas. Uma igreja que não cresce, ela é um problema. Então, é melhor sermos uma igreja que estamos tendo problemas porque estamos crescendo, do que uma igreja que é um problema por não estar crescendo, né? E a gente vai ver isso muito claro logo no capítulo 5, começa assim, eu estava falando antes, que até o capítulo 4, a igreja está lidando com problemas externos, né? Perseguição dos grupos religiosos, aquelas dificuldades que havia, os apóstolos sendo presos, mas como se não bastasse agora, com o crescimento, a igreja não tem que lidar só com os problemas de fora, agora está tendo que lidar com os problemas de dentro. E quando a gente pergunta qual é mais fácil, lidar com os problemas de fora ou lidar com os problemas de dentro? Aí eu não sei dizer realmente, porque todos eles exigem muita sabedoria de Deus, e é isso que nós vamos ver logo mais, como a igreja resolveu, como a igreja lidou com os problemas que foram aparecendo. É verdade. E como eles cresceram, haviam necessidades, mas eles começaram também a compartilhar tudo o que tinha. O texto diz que eles tinham tudo em comum, e por terem tudo em comum, não haviam necessitados entre eles. E entre as diversas pessoas que contribuíram para que a igreja pudesse ter o que repartir com os necessitados, nós temos aí um exemplo extraordinário, que é um levita chamado José, que ficou mais conhecido pelo nome de Barnabé. É uma figura que aparece aí como alguém muito gentil e que fez uma importante contribuição, irmão Amaro. Nos fala um pouco aí, o que é que o senhor vê dessa contribuição, esse espírito de contribuição de Barnabé? Como é importante ter pessoas assim na igreja, né? Muito bem, é verdade. Como já foi dito aqui pelo pastor Abidênego e pelo senhor também, né, a igreja primitiva, ela surge e desenvolve com essa evidente ação do Espírito Santo, manifestada no batismo do Espírito, operação de maravilhas, curas, salvação de almas. Isso aí evidencia a ação do Espírito Santo na igreja, o mover do Espírito Santo, né? E dentro dessa comunidade de fé, temos aí um exemplo, que é o Barnabé, né? Que vai aparecer no livro de Atos dos Apóstolos em algumas ocasiões, e entre elas, justamente na passagem que a gente vai destacar aqui na lição que estamos aqui falando, que é sobre a doação que ele faz de maneira espontânea, voluntária, de um coração sincero, expressando, revelando uma transformação de caráter, né? Um novo homem restaurado, renovado, transformado, e expressando isso através de atos autênticos, verdadeiros. Então, eu vejo Barnabé como sendo um exemplo, né, da igreja primitiva ali, e o Lucas, ele traz o relato, né? E, assim, um regime de comunhão, de compartilhamento, que era voluntário, espontâneo, como eu já falei, verdadeiro.
Hoje, a gente percebe, numa certa vertente ideológica, uma tentativa de se estabelecer isso de uma maneira mais ampla, né? Mas o projeto deles é de impor, né, de determinar a contragosto, muitas vezes, e não é assim. A gente vai ver que abundava na igreja primitiva a graça de Deus, e isso revelava, traduzia-se em atos de generosidade, de liberalidade, né? Então, temos aí o exemplo, né, desse homem de Deus, que é o Barnabé, que deixa para nós um testemunho, né, um exemplo a ser seguido, né? De fato, é interessante porque o nome dele é José, é um levita, é um servo de Deus, um crente. Não sabemos se ele fazia parte dos 120 aproximadamente que estavam no dia de Pentecostes. Não nos é informado o dia que ele confessou a Jesus, se ele já era discípulo de Jesus antes de Pentecostes, mas quando ele aparece, aparece com essa característica. É interessante porque ele é José, mas ele recebe aí um apelido, né? Um cognome que é Barnabé, que significa filho da consolação. Eu fico pensando, se alguém fosse dar um apelido a mim, a cada um de nós aqui, ou aos jovens que estão assistindo, que marcasse uma característica minha, sua, que apelido seria, que nome nos dariam? E que bom que esse homem é conhecido como um consolador, um ajudador, né? É interessante porque o nome Barnabé, né, tem essa origem aramaica, mas no grego o consolador é o Paráclitos. E ele está aqui, então, agindo exatamente no mesmo espírito que é o Paráclito divino, né? Ele é movido pelo Espírito. E, às vezes, a gente pensa em alguém movido pelo Espírito que fala em língua, profetiza, mas aqui está um homem movido pelo Espírito para contribuir, para consolar, ajudar, pegar na mão de um e ajudar na caminhada. Que coisa boa que houvessem muitos Barnabés na igreja, né, pastor Abdênio? Verdade. Barnabé, existe cerca de 25 referências a Barnabé só no livro de Atos. E eu acho muito interessante, porque Barnabé aparece a primeira vez na história bíblica com uma atitude. Ele não aparece pregando, ele não aparece cantando, ele não aparece orando, ele aparece contribuindo com a obra do Senhor. E é uma contribuição de forma voluntária, não foi forçado, não foi pedido, e tudo que a Bíblia diz da sua oferta é que ele chega e deposita aquela oferta aos pés dos apóstolos, não disse aos apóstolos o que os apóstolos deveriam fazer, como os apóstolos deveriam administrar, simplesmente ele vende uma propriedade que possuía na ilha de Chipre e chega e deposita aos pés dos apóstolos. E isso acontece quando Lucas está relatando aquele momento muito importante da igreja, que também isso não foi uma atitude isolada de Barnabé. Como já foi falado, os cristãos se moveram, aqueles que tinham, aqueles que possuíam, começaram a vender suas herdades e traziam o valor e depositavam aos pés dos apóstolos. E como querendo exemplificar, eles tomam Barnabé como exemplo desses cristãos que estavam vendendo suas propriedades e trazendo aos pés dos apóstolos. Então, a partir daí, esse homem entra para a história. E uma coisa que eu gostaria de observar sobre Barnabé é que todas as vezes que a Bíblia faz menção a Barnabé, você vai ver que ele está sempre agindo da mesma forma que começou, querendo abençoar, querendo ajudar alguém. O comentarista até diz que o fato de Barnabé ter sido incluído nesse relato é porque ele foi um canal de Deus para introduzir Paulo no colégio apostólico, no meio dos apóstolos. É uma verdade. Agora, o que eu percebo também é que aquilo não foi uma atitude isolada. Até quando Barnabé é citado numa discórdia com Paulo, lá no capítulo 16, no início da segunda viagem missionária, porque Paulo queria seguir com ele, mas não queria que João Marcos fizesse parte da equipe, porque ele havia voltado desde a Panfilha, né, naquela primeira viagem missionária. Então, acho interessante por que é que Barnabé está discutindo.
Ele está discutindo porque quer dar uma segunda oportunidade a alguém que não havia sido bem sucedido na primeira. E quando teve que decidir, poderia ter decidido ficar ao lado de Paulo. Mas ele entendeu que ele não estando ao lado de Paulo, Paulo continuaria seu ministério como continuou. Mas talvez naquele momento, se não tivesse ficado ao lado de João Marcos, talvez João Marcos não tivesse continuado a ser aquilo que ele era e nem se tornaria naquilo que se tornou. Quando Paulo escreve a sua última epístola, ele tem a humildade de se referir justamente a João Marcos como um companheiro que lhe é muito útil. Mas para que ele chegasse àquela condição, eu creio que a contribuição de Barnabé no seu ministério foi de suma importância. Então, essa pessoa que se notabiliza na Bíblia, você não vê ele curando o enfermo, você não vê ele fazendo coisas extraordinárias dentro dessa visão humana, mas você vê ele sempre como uma pessoa apoiando, ajudando, estando ali ao lado. Que ministério extraordinário! E como o senhor muito bem falou, pastor Kleber, como nós precisamos de Paulos, mas também precisamos de Barnabés nos dias atuais. É verdade. Inclusive, ele vai ser muito importante também, não só na introdução de Paulo, lá no primeiro momento, a aceitação em Jerusalém, mas depois é ele que se lembra de Paulo e vai buscá-lo para Antioquia e trazê-lo para o meio dos professores de EBD lá em Antioquia, ou dos mestres que tinha lá em Antioquia. É interessante nós percebermos que esse homem generoso era listado também entre os professores, os mestres, né? O professor, por natureza, é alguém que deve ter esse espírito generoso, né, irmão Amaro? Como professor que quer realmente ajudar, é diferente do que quer mostrar que sabe mais, e Barnabé é um exemplo também aí para os mestres generosos, né? É verdade. E uma característica que salta à vista, né, a partir do fato bíblico retratado, né, do depósito que ele faz, né, do preço da herdade que ele vendeu, é a autenticidade, né, dele, é um caráter verdadeiro, né? É assim, eu imagino ele como sendo essa figura, essa pessoa solícita, sensível, né, que se preocupa, né, com os irmãos. A gente vai ver que lá em Antioquia ele lembra de Paulo e vai lá atrás para integrar na comunidade, né? Então, assim, uma pessoa que, com todas essas características, constitui em alguém que realmente, tipo, vale a pena, né? Aquela pessoa que a gente olha assim, vale a pena conhecer, vale a pena realmente caminhar junto, né? Porque sabe que vai contar com apoio, com a lembrança, né? E com a autenticidade, né? Com o caráter verdadeiro que deve ter todo aquele que faz parte do corpo, né, do Senhor, da igreja. E é justamente sobre isso que nós estamos tratando, né? Relacionamentos, né? Igreja e as pessoas que compõem. E Barnabé era alguém que fazia parte da igreja primitiva e certamente dava esse testemunho de autenticidade naquilo que fazia e naquilo que era. O problema é que, provavelmente, Barnabé recebeu aí uns elogios, uns aplausos, alguém felicitou pelo espírito generoso de contribuir, e aí tem um casal que parece que ficou um pouco enciumado, ou invejoso, desejoso de ter talvez o mesmo aplauso, né? O mesmo reconhecimento. Mas o problema é quando alguém quer ter o reconhecimento e não tem, na realidade, o espírito de contribuição que o outro tem. Alguém pode até imitar as ações do outro, mas se não tiver a mesma motivação, isso vai trazer um problema, né? O casal agora, que também vai ser inserido nessa narrativa, porém, infelizmente, passou a história com uma péssima imagem, um casal conhecido por uma atitude terrível, que foi de tentar enganar os apóstolos e a Deus. Venderam também uma propriedade, porém, o espírito de generosidade passou longe do casal, parece que só tinha realmente o desejo de receber reconhecimentos, aplausos, e esse tipo de
desejo é algo que traz problemas na igreja. Ainda hoje, infelizmente, nós vemos essas situações, porém, esse primeiro casal ficou marcado na história, pastor Bidene. É verdade, o escritor foi muito feliz, guiado pelo Espírito Santo. Ele termina o capítulo 4 com um exemplo positivo de liberalidade, né? De oferta, de contribuição, de generosidade, de autenticidade. Inicia o capítulo 5 contando-nos um péssimo exemplo. Parece que agora chega o momento de exteriorizar os problemas internos que a igreja começava a viver, não é? E antes de falar mais alguma coisa, o que me impressiona é que nós estávamos falando que toda igreja que cresce, ela enfrenta problemas, mas me impressiona a resposta rápida que a igreja sempre procurava dar aos problemas que surgiam, né? Porque muitas vezes um problema surge e não sendo tratado, a questão tende a aumentar, a crescer e a contaminar muitas outras pessoas. Então, a igreja era muito rápida nas respostas que precisavam ser dadas aos problemas que surgiam. E isso é algo maravilhoso. Era uma igreja que crescia, mas não se descuidava de tratar os problemas, as anormalidades que surgiam no seu meio. Então, o texto começa justamente com alguém que somos levados a crer que, ao ver o que havia acontecido, ao ver os resultados do que aconteceu com Barnabé após a sua oferta, então tentou imitar de forma fraudulenta aquilo que havia sido feito de boa índole. Olha, querer imitar o que é bom não é pecado, desde que seja com autenticidade. Agora, querer imitar as pessoas de forma fraudulenta, para levar as pessoas a entenderem que nós somos tão bons, tão generosos, quanto aquele que nos antecedeu, aí é que está o grande problema. E esse foi o grande problema de Ananias e Safira, porque me parece que o que os inspirou a dar a contribuição, a oferta, não foi o que eles viram os outros fazer, mas os elogios que Barnabé recebeu. Então, qual é a motivação daquilo que eu estou fazendo? Qual é a motivação da minha oferta, da minha contribuição? E a gente precisa lembrar uma coisa. Uma das coisas que ficam bastante claras sobre o ato de ofertar é que, antes de Deus olhar para a oferta que eu estou lhe trazendo, ou antes de Deus olhar para a oferta, ele olhará para o ofertante. E se a oferta e o ofertante não estiverem em consonância, se o ofertante não for íntegro, se o ofertante não tiver o propósito de louvar, de engrandecer a obra do Senhor, então o ofertante será reprovado e a oferta não será aceita. Isso nós aprendemos desde a primeira referência bíblica a respeito de contribuição financeira, que está lá no livro do Gênesis, quando Abel e Caim apresentaram sua oferta ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor não atentou para Caim e nem para a sua oferta. Outra coisa que a gente vai aprendendo com isso e tendo muito cuidado para não infringirmos, para não cometermos o mesmo erro, é que parecia uma coisa assim tão legal, né? O marido tem uma ideia brilhante, entre aspas, e o pior é que ele encontra na esposa uma aliada para praticar a mentira. E aí eu quero lhe dizer uma coisa, meu querido irmão: submissão, obediência, porque o esposo era o cabeça, ela era a sua adjuntora. Então, biblicamente falando, ela deveria obediência a ele, mas a obediência, a submissão, ela só deve ir até o momento em que aquilo não infringe os princípios da palavra de Deus. Ela era esposa, mas não tinha a obrigação de concordar
com a mentira que o esposo havia idealizado. É tanto que ela vai receber a mesma sentença que ele recebeu. Mas qual foi a participação dela? Bem, ela foi assim, bem participativa, ela participou concordando com o erro, porque existe, nós temos um advogado aqui no nosso grupo, né, o professor Amaro Júnior, pode dizer, bem, ela não fez, mas concordou com o pecado, né, se harmonizou com a ideia e recebeu, sim, a mesma sentença que o esposo recebeu. É uma questão interessante, porque os apóstolos já tinham, no capítulo 4, deixado claro que, mesmo diante das ameaças dos homens, era muito mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, nesse espírito, ela deveria ter obedecido a Deus e não aos homens, ou seja, o seu próprio marido, que queria combinar aí de fazer alguma falcatrua espiritual, e isso realmente é algo que vai deixar marcado nesse casal. Agora, é interessante a gente perceber, professor Amaro Júnior, que não era obrigado eles darem oferta, Deus não obriga ninguém a ofertar, isso sempre precisa ser uma coisa voluntária, mas o fato de ser voluntário não quer dizer que não tenha também a forma correta de fazer, não é? É verdade. Isso mesmo, pastor Kleber. Verdade. E dentro disso que nós estamos agora tratando, que é do capítulo 5, então observa que o versículo começa com uma conjunção adversativa, mas, não é, justamente dando a ideia de um contraste do que foi dito ou narrado anteriormente. E o que foi dito ou narrado anteriormente? O lindo exemplo de Barnabé. E agora, o autor vai apresentar essa história desse casal mentiroso, introduzindo por esse conectivo, né? Uma conjunção adversativa. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então, veja que eles eram donos dessa propriedade, portanto, eles dispunham, né, dela. E, pela leitura que fazemos, vemos que ela participou do negócio, né, que ele vendeu com ela, e também sabia, ela estava sabendo, estava ciente, de que ele tinha retido. Ou seja, era participante, né, tanto da venda, como também desse artifício aí, né, de reter parte do preço da venda para enganar, né? Então, o casal que, tendo uma visão, a meu ver, uma visão puramente natural do funcionamento da igreja, do propósito da igreja, né, que vê o líder como sendo a pessoa responsável e sobre ele não havendo mais ninguém, posso dizer assim, e que pode, portanto, utilizar de artifícios, recursos do mundo, como da mentira, para tentar alcançar os seus objetivos. Não é? Mas a gente tem que ver que a igreja, sendo uma associação, tem um caráter espiritual e tem um Deus que zela. Não é? E a gente vai ver que eles vão ser punidos porque mentiram, não porque retiveram, mas porque mentiram, e não mentiram aos homens, mentiram ao Espírito Santo, né? E a gente vê aí que é o próprio Deus. Então, vemos que o cuidado de estarmos na igreja, mas sempre com a lembrança de que aquele povo, aquela igreja tem um dono, tem, podemos dizer, um gestor máximo, sublime, que é o próprio Deus. E o que nós fazemos ali não vai ficar apenas na esfera das tratativas humanas, tem repercussão também na parte espiritual. Ananias e Safira não tiveram esse cuidado, apenas acharam que estavam dentro de um ambiente comum, natural, e agiram de maneira fraudulenta, mentirosa, e foram disciplinados publicamente pelo próprio Senhor Deus, que é o dono da igreja. É interessante a gente perceber, o livro de Atos é um livro histórico, né? Então, a sua característica é a narrativa
mostrando como a igreja foi se desenvolvendo e como o Espírito Santo foi atuando na igreja. Mas nós percebemos que a Bíblia Sagrada ela se complementa. Então, o apóstolo Paulo, lá nas epístolas, como a 1 Coríntios, ele vai falar sobre os dons espirituais e vai explicar sobre os dons e sua atuação e tudo mais. Atos dos Apóstolos não explica como os dons atuam, mas ele exemplifica, já mostra o dom em atuação. Então, Paulo vai falar sobre o dom do discernimento de espírito, o dom da palavra de conhecimento. Ele não explica como é que exatamente isso ocorre na igreja, mas quando a gente chega em Atos capítulo 5, a gente vê essas coisas funcionando, o Espírito Santo revelando, usando Pedro, porque o casal combinou aquela mentira, porém, nós vamos ver que a ação do Espírito Santo na vida de Pedro vai impedir que aquilo fosse levado adiante. A narrativa mentirosa foi logo descoberta e o Espírito contou os detalhes a Pedro, não só dos valores, mas da motivação por trás do coração. Como nós precisamos dessa atuação do Espírito na igreja, não é, pastor Bidene? Verdade. Eu estava observando que é um perigo um mentiroso participar de uma igreja cheia do Espírito Santo, né? Ele pode morrer, né? Ele pode morrer. Mas isso é verdade. Eu estava observando também, é bem interessante que possamos continuar compreendendo uma coisa. O pecado não foi em vender a propriedade, como muito bem foi falado. A propriedade era deles, eles tinham liberdade para administrar, para vender, para não vender. A questão não é essa, de vender ou não vender a propriedade. A questão também não é de quanto que eu devo trazer à igreja, ou quanto eles deveriam ter trazido daquele valor e ter depositado aos pés dos apóstolos. Ele poderia ter trazido 10%, 20%, 30%, isso aí não ia alterar as coisas. Ou poderia também não ter trazido nada. Bem, isso aí não ia alterar as coisas. O problema é quando você quer fazer as pessoas entenderem, compreenderem, não a faça. Querem que as pessoas olhem para você de uma forma diferente, como uma pessoa generosa, quando na realidade você é um mentiroso. Esse é o grande problema. Então, participar de uma igreja, como falei outrora, com a atuação plena do Espírito Santo, porque todos nós queremos uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso é verdade. Nós, pentecostais, primordialmente almejamos, oramos, pedimos, Senhor, queremos a tua presença, enche este lugar. Quantas canções nós não temos? Enche este lugar, vem, se faz presente. Bem, agora a gente precisa entender que quanto mais uma igreja for cheia do Espírito Santo, mas também será uma igreja onde o pecado será combatido, enfrentado com maior brevidade. Porque a gente observa que a coisa foi tão séria que quando Ananias chega, Pedro nem pergunta a ele quanto foi que ele trouxe. Pedro não se tem relato nem que Pedro recebeu a oferta. Ele vai entrando, talvez o saco viesse estendido, com a mão na frente para entregar, e talvez ele muito expressivo, muito alegre, muito contente, mas quando ele chega diante de Pedro, a primeira coisa que Pedro faz é confrontá-lo como um mentiroso, como um farsante, como alguém que queria que as pessoas vissem nele uma qualidade que eles não tinham. Isso nos mostra também que eles estavam dentro da igreja, mas ainda não conheciam o Senhor. Apesar de terem presenciado milagres, apesar de terem presenciado coisas extraordinárias, os relatos de que Pedro havia sido preso e liberto milagrosamente, eles conheciam a história do paralítico que havia sido curado, tudo isso eles conheciam a história do batismo com o Espírito Santo. Conhecer a história é uma coisa, conhecer a Deus é outra coisa. Então, eu não duvido que eles conhecessem a história, mas desconheciam a Deus. Porque quando o homem conhece a Deus de verdade, as suas atitudes são diferentes. Ele sabe que o que ele faz, ele está fazendo para Deus. Ele trouxe uma oferta ao templo, mas, na realidade, ele estava trazendo aquela oferta para Deus. E é tanto que
de uma forma, eu estava lendo e meditando, você vai observar que, no caso de Ananias, não há uma decretação de morte por parte de Pedro. Tudo que Pedro fez foi confrontar. Quem trata dessa parte aí é o Espírito Santo. Porque depois que Pedro fala, o Espírito Santo age, confirmando justamente aquilo que ele havia falado. Você não vai encontrar Pedro dizendo, você vai morrer. Não. No caso de Safira, a gente já percebe um acréscimo aí nesse sentido, mas no caso de Ananias, não. O que Pedro faz é repreender aquela atitude dele, e em seguida, o que nós vemos é uma ação imediata do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter cuidado com aquilo que estamos fazendo. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que estamos realizando, porque nós podemos ter um encontro com o Espírito Santo a qualquer instante, a qualquer momento, a qualquer hora. E eu percebo que o preço da herdade que eles venderam foi infinitivamente menor do que o preço da sentença que os alcançou. Então, é isso que a gente vai vendo e aprendendo, porque eu acho que é muito importante conhecermos esses relatos, mas não podemos vê-lo apenas como algo histórico, porque o Espírito Santo, diante de quem nós estamos, o Deus a quem servimos, é o Deus que está presente, é isso que a gente fala. Ele está na igreja, ele está na escola bíblica dominical, ele está no culto. E a qualquer instante, o mentiroso, o farsante, pode ter um encontro que ele não gostaria de ter com aquele que é Senhor de todas as coisas. É muito interessante aqui, o professor Amaro falou sobre contraste. De fato, há um contraste entre a generosidade de Barnabé e o desejo de ganhar o reconhecimento, mas sem a generosidade de Ananias e Safira. E há um outro contraste, é que enquanto Barnabé é apresentado como um homem cheio do Espírito Santo, assim como Pedro, os diáconos, né, eram homens cheios do Espírito Santo, aí nós vemos que o casal deixou que Satanás é que enchesse o coração deles. Então, você tem um homem cheio do Espírito Santo e, do outro lado, um casal que agora está cheio de Satanás no coração, o que mostra que, mesmo no ambiente espiritual, o inimigo continua com a sua tentação, continua com a sua atuação, e o crente, por estar cheio do Espírito Santo, ou num ambiente onde ele está se movimentando, ainda assim precisa, ou mais ainda, precisa ter cuidado e guardar o seu coração. Crentes espirituais também sofrem tentação, não é, professor Amaro? Como a gente precisa estar sempre nesse cuidado. Não é porque o Espírito está atuando que a gente vai baixar a guarda, porque as tentações estão sempre acontecendo. É isso mesmo. E há um mandamento bíblico, né, para sermos vigilantes a todo instante, a todo momento, né? Não por nenhum instante, nenhum momento, a gente baixar a guarda. Temos que estar o tempo todo ali vigilantes, porque a qualquer momento, né, algum pode ser vítima de um ataque, né, de uma investida maligna, porque é a função dele, né? Pois bem, e não é porque também se está dentro de uma igreja avivada, né, e se está a salvo, né? Isso aí é importante também destacar. É preciso que cada um tenha um cuidado com a sua vida espiritual, né, com a leitura da palavra. Eu estava estudando e estava meditando que uma forma de a gente não permitir que o coração, né, esteja propício, né, a um engano e a mentira de Satanás, é estar sempre em obediência à palavra de Deus, a uma adoração e a um serviço cristão sincero. Né? Isso aí deve compor a vontade de um cristão, né? Servir a Deus, né, com alegria e com sinceridade, né, obedecendo a sua palavra, buscando a conhecê-lo cada vez mais através do exame, do estudo, né, e da vivência prática da palavra, porque eu tenho visto o seguinte, que
se aprende, né, se consolida o aprendizado quando se pratica, né? Quando se vivencia. Não é assim? Então, a gente está o tempo todo sendo exposto a desafios, né? A situações, circunstâncias de vida que nos desafia, muitas vezes, certos valores cristãos. A gente está estudando agora na lição de adultos os valores do reino. E tem um dito lá, a classe, né? Perceba você, meu irmão, qual o problema que você enfrenta e qual o valor cristão do reino que você está sendo desafiado para você crescer, para você se aperfeiçoar, né? E assim, essa preocupação de estar buscando agradar a Deus a todo instante, servindo com sinceridade, é uma maneira de a gente se blindar, né? E a gente estar protegido, né, de ataques e de tentações do maligno, né? É uma questão que é importante nesse texto, e algumas pessoas acham até que Deus pegou pesado demais, matou o casal, mas uma questão que é defendida por estudiosos do Novo Testamento é que quando Deus ele age pela primeira vez em uma determinada circunstância e para deixar claro que ele não concorda com aquela situação, ele sempre age de uma maneira muito pesada, para deixar bem estabelecido isso. Nós vamos, talvez, ver um paralelo aqui com Levíticos 10, na velha aliança, a primeira vez que alguém oferece um fogo estranho a Deus, né? Parecia uma coisa muito banal. Em vez de você pegar as brasas do lugar certo, você pegou de um outro lugar que estava ali mais próximo. Então, não tem problema, mas Deus havia determinado a forma como deveria ser trazido a ele o fogo. Aquilo fazia parte daquele ritual de adoração a Deus no Antigo Testamento, e Deus simplesmente matou Nadab e Abiú, matou os dois sacerdotes, porque desobedeceram na forma ou de onde teriam que tirar aquele fogo. E agora nós temos na nova aliança a primeira vez que alguém tenta burlar também, ou fazer uma coisa do seu jeito e não do jeito como Deus queria, e Deus vai matar também dois, o casal agora. É a primeira vez que está acontecendo esse tipo de problema na igreja, até porque se Deus matasse todo mundo da mesma maneira, a gente talvez tivesse aí um índice de morte muito elevado em alguns lugares. Mas eu acho interessante percebermos que Deus ele está sendo justo, severo até, porém justo, porque ele é santo, e ele aqui está dizendo claramente que não tolera esse tipo de pessoa querendo enganá-lo na igreja. Eu creio que esse deve ser um texto que nos chame a atenção, desperte temor, não é, pastor Abdeno? Como é preciso a gente entender. É o Deus da graça, é o tempo da graça, mas é o Espírito que é santo, né? Verdade. E como a justiça de Deus só ele administra, então eu preciso ter muito cuidado, porque eu não sei até quando a sua misericórdia vai estar estendida, porque são atributos que só ele pode administrar. O que eu preciso fazer, que precisamos fazer, é cuidar do nosso coração. Isso é algo que ninguém pode fazer por nós. É uma atividade que não pode ser terceirizada, né? Cada um precisa cuidar do seu coração, cada um precisa ter cuidado, porque eu não imagino, não penso que quando eles saíram de casa, o final que eles imaginaram jamais seria aquele. Eu acho que eles saíram de casa, depois que a gente der a oferta, a gente volta, e tinham planos, tinham projetos, estavam na igreja, mas foram projetos que foram extinguidos naquele dia, né? O que eu observo também, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, é que todas as vezes que, como cristãos que somos, formos incentivados de alguma forma, de alguma maneira, a mentir, ou a ser conivente com a mentira de alguém, fazer com que pessoas tenham uma imagem diferente realmente daquela que somos, quem está por trás destas atitudes, o grande incentivador desses atos, não é o Espírito Santo.
não é o Espírito Santo. Porque um dos nomes do Espírito Santo é Espírito da Verdade. Então, onde há mentira, onde há falcatrua, onde há engano, onde há hipocrisia, então, o Espírito Santo está muito ausente deste negócio. Seja lá quem for. A gente aprende que é verdade que Ananias e Safira, eles foram iludidos por Satanás, que é o pai da mentira. E o projeto era justamente motivá-los a tentarem mentir contra Deus. Talvez eles não imaginaram que, falando a Pedro, estavam mentindo contra Deus. Talvez eles não dimensionaram corretamente o que estava falando. Talvez, justamente como falei outrora, eram pessoas que talvez não tivessem um conhecimento mais profundo de quem era Deus. Então, vamos aprender que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, não tolera mentira em lugar algum, ainda mais nos lugares santos. Então, o pai da mentira continua sendo o mesmo. O nosso Deus é um Deus verdadeiro e nós devemos, como filhos de Deus, primarmos pela legitimidade, pela transparência e por sermos aquilo que Deus espera que sejamos. Deus lhe abençoará como você é. Você não precisa querer parecer com ninguém nesse aspecto. Seja você mesmo, mas seja legítimo, seja verdadeiro. Trabalhe com as suas ferramentas, porque certamente Deus fará a diferença. É uma questão interessante, muito importante para os jovens pensarem, meditarem aqui, porque hoje parece que a mentira virou uma coisa sem importância. Tem até o dia da mentira, alguém fala da mentira branca, mentira santa, como que a mentira fosse uma coisa muito pequena, que Deus não se importasse com isso. E, às vezes, até nós vemos na igreja alguém ser disciplinado por outros delitos, faltas, pecados, mas dificilmente a gente vê alguém que foi disciplinado porque mentiu. E parece que a mentira, então, é uma coisa que Deus tolera, que não tem problema, mas o texto nos leva a pensar seriamente sobre o assunto. Aliás, nas listas dos que ficarão de fora do reino eterno de Deus, os mentirosos, os que amam e cometem a mentira, estão lá. Então, eu creio que é algo para nós pensarmos, professor Amaro Júnior, e até nos corrigirmos ou ajudarmos os outros também nisso, para que a mentira realmente fique completamente de fora, porque nós vemos que Deus leva isso em conta, é algo muito sério, Deus não vai tolerar isso. O Espírito é da verdade, como disse o pastor Abdênego. A mentira é algo parece tão simples, né? Mas pode tirar até mesmo a vida de alguém. Vamos ajudar a pensar aqui os nossos jovens, professor Amaro, como deve ficar de fora esse tipo de atitude da prática deles? Uma pergunta muito interessante, né? E nos leva à reflexão. Porque, veja, dizem aí que vivemos um tempo da pós-verdade, né? E, acrescido a isso, existe também a questão do relativismo moral. Então, hoje é como a sociedade se orienta, se pauta, né? Por esses paradigmas. E os jovens e a igreja, no geral, estão inseridos na sociedade. Portanto, o cuidado deve ser redobrado para que essas filosofias, essas questões de vida não venham a convencer e passem a se tornar, de fato, um modo de vida, né? Em que a verdade ela é relativizada, em que até mesmo não existe verdade, existem apenas versões de fato. Então, isso aí são coisas inconcebíveis dentro de uma igreja, né? Onde atua o Espírito Santo da verdade. Não há espaço, não há como compartilhar
dentro de um ambiente em que nós temos o Espírito Santo de Deus, homem falando, dizendo que está cheio dele e agindo de maneira fraudulenta, né? Isso não pode acontecer. E Deus vê tudo e todas as coisas, né? Então, uma forma de a gente evitar, né, de que venhamos a se pautar, a orientar, né, é tendo esse cuidado com o coração, que é o centro da vontade, a sede do poder decisório, né? Ter esse cuidado com o coração, né? Para que essas questões, que por mim foram aqui referidas de maneira muito breve, como o relativismo e essa ideia de pós-verdade, não venha a fazer parte da vida e assim desviar de uma conduta santa que serve, né, de alguém que serve a um Deus que é santo, né, e que não tolera de maneira alguma a mentira. É verdade. Aqui fica claro no texto que a mentira foi o grande pecado denunciado, mentira a Deus, ao Espírito Santo. Mas, além da questão da mentira, que fica muito evidente, me parece que o coração de Ananias e Safira estava aí contaminado por dois amores, amores que vão acabar desviando aí esse coração. Primeiro, parece que tem o amor ao dinheiro, porque eles quiseram juntar uma parte, e depois tem o amor ao elogio, ao reconhecimento, que talvez foi o motivador disso tudo. Esse tipo de amor não combina com o amor a Deus, pastor Abdênio, que deve ficar completamente fora da vida do crente, né? Com certeza, né? Essa questão aí é primordial. É o ABC do cristianismo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Todas as vezes que a gente tenta entrar por esse caminho do exaltar do eu, do apresentar o eu, do que o eu ocupa o primeiro lugar, é uma prova evidente de que ainda não compreendemos o que é o evangelho. Então, o eu estava muito vivo na vida de Ananias e de Safira. É nítido que estavam procurando aprovação humana, elogios. Eram pessoas que mostravam ainda uma infantilidade espiritual tremenda, ao ponto de colocarem a vida em risco, ao ponto de se desfazerem de um bem para tentar vender uma imagem daquilo que eles não eram. Quer dizer, o preço que se paga para parecer com aquilo que não é, sempre será mais alto do que aquilo que nós podemos pagar. Essa é a grande verdade que eu observo também quando leio esse texto. Foi muito alto, o preço foi muito alto. E fica para nós o exemplo, porque estávamos vendo isso outrora, era uma igreja que estava crescendo em formação, mas era uma igreja que tinha jovens também, né? Porque foram os jovens que acabaram levando, né? Eles ouviram a história e como aquilo deve ter impactado a vida daqueles jovens, o temor, que é o princípio da sabedoria, como aquilo afetou de forma positiva. É um fato negativo, mas que deve ter afetado de forma positiva na questão do crescimento, da integridade, porque isso são bases fundamentais na vida cristã. Seja verdadeiro, seja autêntico, procure viver a verdade, andar na verdade. E esse era um termo que geralmente era muito utilizado, né, pelo próprio Jesus. Na verdade vos digo. Então, a vida cristã, ela precisa estar fundamentada na verdade, porque a fraude não dura para sempre, e às vezes ela é revelada no momento que mais você gostaria que ela não aparecesse. Quer dizer, foi o que aconteceu com esse casal, e isso não atrapalhou o crescimento da igreja, ao contrário, acabou contribuindo para que a igreja crescesse ainda mais. No capítulo 6, quando nós vamos ver outra vez, e tem traduções que falam em multiplicando-se o número dos discípulos, dos cristãos, quer dizer, a correção do pecado, ela
não impedirá o crescimento da igreja. Todas as vezes que nós nos curvamos diante do erro, temendo o crescimento da igreja, nós estaremos justamente caminhando numa direção oposta. A igreja, ela caminha, ela está firmada na verdade, ela continuará na verdade, porque o seu dono é a verdade. Então, fica-nos aí esse exemplo tremendo para que todos nós, líderes e liderados, possamos continuar a viver uma vida cristã, tendo por fundamento a verdade, em nome de Jesus, a autenticidade. Vamos ser aquilo que nós somos, porque, como dizia o irmão do interior, Deus não trata com a casca, Deus trata com o miolo, não é? Foi o que Deus disse a Samuel. É verdade. E essa é uma questão importante que o Senhor Jesus falou muitas vezes sobre isso, a questão do dinheiro, do amor ao dinheiro, do servir aos dois senhores, ou Deus ou o dinheiro. Hoje parece que o dinheiro se tornou a coisa mais importante da sociedade e isso afeta muitas vezes os crentes também. Mas aqui há um lembrete, né? O dinheiro não pode até ser um bom servo, mas é um péssimo senhor, porque quando alguém passa a servir ao dinheiro, ele, na realidade, está servindo o Deus por trás do dinheiro, o Deus da avareza, a Satanás, e é muito importante para jovens que muitas vezes estão ainda construindo a sua carreira, já pensarem sobre essa questão. Dinheiro é importante, mas não pode ser o amor que controla o nosso coração. Professor Amaro Júnior, o cuidado que os jovens precisam ter, aprendendo com Ananias e Safira, dinheiro não pode ser a coisa mais importante, porque isso dá um prejuízo muito sério, né? É verdade. E, dentro do que eu tinha falado anteriormente, acrescente-se o materialismo, né, reinante hoje nos tempos que a gente vive, que, de certo modo, leva, né, ao apego, à busca frenética, incontrolável, né, por riqueza, e aí vem fama, e aí, linkando aí a tecnologia das redes sociais, né, a questão dos compartilhamentos, né, de costume, de hábitos, curtidas. Então, isso aí é como se fosse uma teia muito perigosa para aqueles que entram, né, por esse caminho. Então, o padrão do jovem cristão, do crente, né, cristão em geral, é de servir ao Senhor, Criador de tudo e de todas as coisas, ao Deus que dá o pão e dá a semente, né? Então, com essa consciência de que é Ele antes quem nos dá, nos prover os recursos para que nós aqui continuemos existindo e subsistindo dignamente nessa terra, adorando, né? É Ele quem nos dá antes, nós apenas devolvemos, né? Contribuindo com a obra do Senhor e fazendo isso, né? Com um coração sincero, com atitudes verdadeiras, um caráter transformado, autêntico diante da igreja, diante dos homens, né? Veja que o casal mentiroso, eles pecaram contra, não foi só apenas os apóstolos, nem contra a igreja, foi contra também o próprio Espírito Santo, né? Que está presente na igreja. Né? Então, como eu tinha falado antes, às vezes se tem apenas uma visão natural de reino, uma visão apenas secular, materialista da igreja, e se acha que ali as tratativas, os negócios acontecem do mesmo modo como se desenvolve lá fora. Mas não é bem assim. A igreja é uma agência divina aqui na Terra, tem um Deus que cuida, que comprou com seu próprio sangue, né? Zela por ela, né? E é importante a gente estar bem ciente, e os jovens muito mais ainda, vivendo nesses tempos, né? Tão perigosos, né? Que a gente aqui tem falado sobre esse tempo de pós-verdade que se diz aí fora, né? De materialismo, né? De busca por visibilidade, elogios, né? Isso aí é muito perigoso. Então, uma lição dessa é muito, muito importante, porque vem a calhar, né? Para o tempo que nós estamos vivendo, despertando para o cuidado com o coração e um serviço sincero, autêntico à igreja e ao nosso Deus. Amém. Muito bem. Então, já temos aí bastante subsídio para os professores pensarem, os alunos refletirem e colocarem em prática.
Vou pedir ao pastor Abdênigo Xavier, companheiro aqui, nosso supervisor do campo do Ceará Mirim, que tem estado conosco em todas essas contribuições para o EBD em síntese. Sempre uma alegria estar com o senhor aqui. Suas considerações finais para já vamos partir para o encerramento da nossa contribuição aqui, pastor. Muito bem, pastor Kleber, professor Mário Júnior, sempre uma alegria poder trazer a nossa cooperação, né? Apesar do tempo ser bem exíguo e as nossas responsabilidades são muitas, a gente marca para gravar no horário, às vezes nem sempre é possível, mas graças a Deus, eu louvo a Deus por esse tempo e a gente aprende muito e fica-nos aí a lição, né? É possível fingir piedade para ser notado, é verdade. Nessa época que nós estamos vivendo, a época dos fakes, né? Mas Deus, que sonda os corações, no devido tempo julgará toda a hipocrisia. Então, vamos pedir a Deus graça, força, ânimo, para continuarmos em busca da sinceridade, da verdade, e para vivermos um evangelho autêntico que alguém possa olhar para a nossa história um dia e desejar imitar. Deus os abençoe. Até uma próxima oportunidade, pastor Kleber, professor Amaro, em nome de Jesus. Professor Amaro, suas considerações também para nós concluirmos aqui nossa live. É uma grata satisfação, como eu abri iniciando esse programa, né? Estar aqui com o senhor, o pastor Kleber, também o nosso amado pastor Abdênigo, pastor aqui da nossa igreja, do campo eclesiástico de Ceará Mirim. Eu agradeço a Deus por esse espaço concedido, né, por estar aqui esse tempo consagrado, né, para estarmos abordando, tratando assuntos diretamente relacionados, né, à palavra de Deus. É uma lição bíblica, sim, mas extraída diretamente das Escrituras Sagradas, né? Então, é importante que esse programa continue para instrução e subsídio, né, aos professores que estão aí também dando a sua contribuição nas EBDs. Muito obrigado. Amém. Então, fica a lição. Deus quer não somente o que nós trazemos, mas quer um coração puro em trazê-lo. A alegria da oferta é mais importante para Deus do que a oferta em si. E nos vemos no próximo trimestre, se Deus quiser, nas lições em que voltaremos aqui a trazer a nossa contribuição. Um abraço, queridos. Que Deus abençoe a todos. Um prazer estar aqui com vocês. E boa lição a todos os professores.